Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, então vamos lá. Eu queria falar hoje com vocês, para falar um pouco de direito apenas, sem entrar em aspecto político algum. Eu queria falar com vocês hoje de litigância de má-fé no processo civil, tá? A descrição do artigo que estabelece a litigância de má-fé está na descrição do vídeo, tá? E eu queria falar um pouco... Não é tanto assim, a lei é bem clara, tá? As condutas que são enquadráveis como litigância de má-fé, que é mentir no processo de forma dolosa, ou agir com culpa grave, interpor recurso de forma meramente procrastinatória. É assim, é fazer tudo aquilo que seria considerado desleal ao feito, tá? Particularmente, inclusive, eu defendo que a litigância de má-fé, quando praticada pelo advogado, e quase sempre a litigância de má-fé é praticada pelo advogado, ele deveria ser responsabilizado de forma conjunta com o seu cliente, tá? Vamos lá, meus amigos, litigância de má-fé é uma coisa que eu tenho orgulho de falar que eu nunca pratiquei advogando, nunca. É assim, existe uma diferença tênue, tá? Eu sou processualista civil, então assim, toda abordagem que eu procuro fazer no direito, tanto se eu vou escrever algum artigo, algum livro, quanto nos meus processos, a minha forma de enxergar o direito é através do processo, tá? Não sei se é certo ou se é errado, não estou agora estabelecendo isso como verdade absoluta, mas assim, eu partilho da tese que você ganha um processo no processo, tá? Na formatação do processo. Então assim, tem gente, quem é mais ligado ao direito material, não gosta muito do que eu estou falando e eles não implicam um pouco com os processualistas por esse aspecto. Eu acho que faz parte do jogo, você assim... Daí eu, como processualista, escarafunchar as vírgulas erradas do teu adversário no processo para, através daquelas vírgulas legais erradas, levantar um problema processual e, eventualmente, se você ganhar o processo por conta daquilo, o bom trabalho é seu. Mas você não inventou lei, você não inventou o erro da parte contrária para fazer prevalecer o direito do seu cliente, tá? Ou o interesse processual do seu cliente. E eu vou falar agora de litigância de má-fé em alguns casos. Vou falar 4 casos que eu passei no escritório. Vocês vão entender o que eu estou falando, a diferença que existe entre a mera discussão de ordem processual, a discussão de âmbito processual, ainda que seja uma questão, como os civilistas falam, não, que processualista é o catador de pelo em ovo, tá? O contratualista também fala isso, mas... Vocês vão entender agora a diferença de grau que eu procuro considerar em 4 casos práticos. Vou falar de um caso que eu tive da época que eu fazia ação trabalhista na minha vida. Isso já deve ter uns 15 anos, mais ou menos. E eu estava num processo e eu lembro que a reclamada, eu estava pelo reclamante, e a reclamada, a empresa, ela indica 3 testemunhas para serem ouvidas, o limite da trabalhista são 3 testemunhas para serem ouvidas por cartas precatórias, quer dizer, uma testemunha morava em Rondônia, a outra, sei lá, em que estado, Minas Gerais, se não me falha a memória, e a outra na praia, né? Daí quando chegam as precatórias respondidas, obviamente as 3 precatórias não foram cumpridas porque as testemunhas não foram achadas, tá? Quando eu leio a precatória que vem da comarca de São Sebastião, da praia, a testemunha da praia, eu vejo a anotação do oficial de justiça. E está na anotação dele no processo. Que o endereço informa que fulano de tal, a testemunha, não reside aqui, que este endereço pertence a um advogado. Eu peguei e falei, não. Não é possível que o advogado do processo tenha dado o endereço dele como sendo da testemunha. Pedi na época, solicitei uma certidão da matrícula do imóvel. Na época a gente não tinha Arisp, não era digital, eu tinha que ligar para a comarca de São Sebastião, achar um advogado lá, gastar dinheiro, etc. Quer dizer, não era fácil como é hoje. Consegui a matrícula do imóvel e não é que voa lá. Aquele imóvel, indicado pelo advogado como sendo o endereço da testemunha, era o imóvel onde morava o próprio advogado. Caso 2. Bom, pedi a litigância de má-fé, tá? O juiz negou a litigância de má-fé, entendendo que aquilo estava dentro do escopo do direito contraditório e ampla defesa.
Não, não tá, meus amigos, desculpa, não tá. Mentir deliberadamente, falsear uma informação processual nunca vai estar dentro do escopo do contraditório ampla defesa. Caso 2 que eu me lembro agora, tá? Eu estava fazendo uma defesa num processo e era uma ação de busca e apreensão. Só que meu cliente já havia devolvido o bem. Existia eventualmente alguma discussão de cobrança no processo. E mais uma vez, a gente está falando de uma época que o processo não era digital, que não havia as facilidades que tem hoje de você poder acessar o site dos tribunais, etc. A minha defesa naquele processo de busca e apreensão era a falta de interesse de agir, né? Peguei e falei, olha, a ação de busca e apreensão não se presta à cobrança de débito. Se a financeira ajuizou uma busca e apreensão sabendo já que o bem tinha sido devolvido, ela deveria ter entrado com uma ação de cobrança ou uma execução. Quando eu leio a réplica da financeira, eu vejo uma jurisprudência, que por coincidência eu conhecia, né, do TJ de São Paulo, na época era do primeiro TAC, não era nem do TJ. Era o primeiro TAC, primeiro Tribunal de Alçada Civil, que fazia parte de ação contra banco. E a jurisprudência era mais ou menos o seguinte, que é cabível a utilização da ação de busca e apreensão para cobrança de dívida. Eu peguei e falei, eu conheço essa jurisprudência. Tá errado isso. Mas na época a gente não tinha o site da ASP. Então eu trabalhava no escritório na Rua Consolação em São Paulo, peguei o ônibus, fui até o Fórum João Mendes, até a Associação dos Advogados de São Paulo, que ficava na época na frente do Largo de São Francisco, localizei aquela jurisprudência. O advogado, ele só tirou a palavra não. O teor do acórdão era que não é cabível a utilização da busca e apreensão, da ação de busca e apreensão para a cobrança de débito. Mais uma vez, apresento aquela falsidade levantada pelo advogado no processo. Ele mudou substancialmente, com a supressão do termo não, o conteúdo de uma decisão, tentando influenciar o juiz a seu favor. Mais uma vez, está dentro do escopo do contraditório, da ampla defesa, da imunidade do advogado, blá, 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 e nada de litigação de má-fé. Tive dois casos pelo menos, vou falar uma coisa que eu nunca fiz, já falei sobre isso com vocês, meus amigos. Eu nunca falei que um colega perdeu o prazo se ele não tivesse perdido o prazo de fato. E quando eu estou num processo para fazer uma réplica, apresentar alguma manifestação, uma contraminuta de agravo de instrumento, se eu vou argumentar que o colega perdeu o prazo, sério, primeiro eu, Paulo Papini, vou contar umas 10 vezes se não tinha feriado no meio do caminho, sabe? Se por algum motivo o prazo não estava suspenso naquele dia. E depois de eu contar umas 10 vezes, se eu concluir que aquele prazo foi mesmo perdido, eu vou pedir para alguém que trabalha comigo reconferir aquilo que eu já conferi. E quase sempre descubro que não havia prazo perdido, tá? Já passei por 2 vezes pela situação do advogado mentir, falando que eu havia perdido um prazo, o que gerou um trabalho enorme para mim, gerou uma despesa enorme para o meu cliente, para a gente provar que focinho de porco não era tomada, tá? E daí você vai no processo, mais uma vez, pede litigação de má-fé, e o juiz acha que aquilo está dentro do escopo, sabe, do exercício regular de um direito. Um desses advogados, inclusive, eu representei junto ao Tribunal de Ética da Ordem, e a OAB também falou que aquilo era uma manifestação livre da advocacia. Que bom, né, OAB? Que bom. Quer dizer, então, que eu posso agora começar a litigar de má-fé com o seu aval, porque eu tenho essa decisão no meu escritório. Então, assim, e para finalizar o último caso que eu tenho, esse caso foi recente, né? A gente está agora nessa época de pandemia, uma empresa X moveu uma ação de execução contra um cliente meu, tá? Quando você tem um processo, quando você recebe um processo que está em segredo de justiça, você tem que ir até o fórum, pegar a senha do processo, tem uma burocraciazinha, né? Essa empresa, para dificultar o direito do meu cliente à defesa, numa simples ação de cobrança, numa ação de execução, o advogado colocou, sem querer, querendo, no sistema, o processo em segredo de justiça. Qual a razão? Só tem uma razão. A única razão é tentar tumultuar o direito de defesa da parte, porque os fóruns estão trancados hoje.
para você conseguir a senha de processo de segredo de justiça, tá um parto. Quem trabalha na área de família sabe disso, tá? Agora, para que você coloca um processo de cobrança, uma ação de execução em segredo de justiça? Não tem razão para isso. A única razão que existe para isso é tentar tumultuar o direito à defesa da parte contrária. Agora, o que é grave disso? É que os juízes sistematicamente não condenam os advogados que assim agem como litigante de má-fé. Os juízes sistematicamente não condenam as partes que assim agem como litigante de má-fé. E isso acaba sendo um convite para esse tipo de conduta desleal no processo. Que para falar a verdade, quem quiser ficar ofendido que fique, mas quem age assim no processo eu nem chamo de advogado. Para mim é um chicaneiro que tem uma carteirinha vermelha da ordem, tá? Então, assim, isso é muito grave. O judiciário deveria prestar mais atenção nisso, deveria começar a aplicar a lei. Aplica o que está no Código de Processo Civil. Basta fazer isso, meus amigos. Tá legal? Meus amigos, por hora é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!